Algumas destas portas do closet não são de armários. São passagens secretas que levam a salas que possuem alguns dos itens mais valiosos da coleção. Este é o material que os papas têm coletado durante séculos. A maioria dos tesouros do Vaticano é do Renascimento, o auge do poder da Igreja e de sua corrupção. O papado se torna um joguete dessas grandes famílias por toda a Itália. Essas famílias começam a subir ao poder e essas famílias, depois de terem esse acesso, têm tanto dinheiro que começam a desejar e a assumir a autoridade em um nível mais amplo. O papado torna-se a maior joia da coroa. E que melhor coisa poderia um pai ou uma mãe querer para o seu filho do que esse filho ser um papa? Uma dessas famílias são os Borgias. Em 1492, o cardeal Rodrigo Borgia tornou-se o Papa Alexandre VI, quando mulas carregadas com prata da família são usadas para subornar os cardeais na eleição. Depois de virar Papa, ele envenena seus cardeais rivais e aí aceita subornos para preencher os seus lugares. É certo que havia papas que não eram os mais santos dos homens. Houve uma corrupção estabelecida por indivíduos que se tornaram ambiciosos pelo poder secular. E, infelizmente, não foram grandes momentos na história da Igreja. Esses papas viviam como reis, eram corruptos, debochados, faziam festas suntuosas. Eles construíram palácios luxuosos para si. Faziam a Paris Hilton parecer uma verdadeira mendiga. Foram esses papas terríveis, esses papas malignos, que criaram as coisas que os bandos de peregrinos até hoje vão ver no Vaticano. É uma ironia e tanto, não acha? Bem escondido no Vaticano existe um quarto, onde podem ser encontrados os tesouros mais valiosos do Papa. As prateleiras da sacristia papal estão cheias de artefatos preciosos de prata e ouro, presentes de valor inestimável de monarcas europeus de séculos de existência. E esta é apenas uma fração da riqueza da Igreja. Considere todos os tesouros sagrados dentro da Basílica de São Pedro, ou as milhares de obras-primas insubstituíveis dentro dos museus do Vaticano. O que você vê no Vaticano é apenas a metade. Reis, generais, ladrões e bárbaros já levaram um monte de coisas ao longo dos séculos. Imagine se tudo estivesse lá. A Capela Sistina sozinha está estimada em 800 milhões de dólares. Toda essa riqueza notável levanta a questão: o quão rico é o Vaticano? A resposta é complicada. As pessoas vão ao Vaticano e pensam, esses caras são ricos. É, mas uma grande parte deste material é arte sacra. Você não pode arrancar um afresco de um lugar no Vaticano e vendê-lo. Não pode vender essas coisas na internet. É impagável. A arte pródica que associamos com o Vaticano foi encomendada no auge do poder do papado durante o Renascimento. No século XVI, o Papa é mais como um rei, reinando sobre um vasto território conhecido como os Estados Papais. Ele é o maior latifundiário da Itália. E isso vai mexer com a autoridade espiritual do papado ao misturá-la com a autoridade terrena. Os papas cobravam impostos, usavam exércitos para confiscar as riquezas de seus inimigos e acumulavam fortunas afirmando o seu poder como reis. Mas a riqueza que acumulam lhes permite criarem os monumentos mais queridos do Vaticano. A Basílica de São Pedro, o teto da Capela Sistina, as estâncias de Rafael, mesmo o Palácio Apostólico, todos são criados no século XVI por estes papas ricos. Mas é claro que tudo isso foi destruído no século XIX. Em 1870, o Império do Papa desaba. O rei Vítor Emanuel marcha em toda a Itália e consegue unir todos os seus territórios sob o mesmo comando.
Pela primeira vez desde os tempos do Império Romano, a Itália está unida. O Papa e as forças papais foram varridos de volta para a cidade de Roma. E alguns anos mais tarde, para os 108 acres da cidade-estado do Vaticano que vemos hoje. Vítor Emanuel é aclamado como o pai da nova Itália. Mas para o papado é um desastre. O Papa, antes o governante de toda a Itália Central, fica preso no interior das muralhas do Vaticano. Todas as suas terras e receitas fiscais se foram. O Papa era um prisioneiro do Vaticano. Ele já havia governado o mundo conhecido. E acabou. Difícil de acreditar. Mas na virada do século XX, o Vaticano estava quebrado. Finalmente, em 1929, a Itália concorda em permitir que o Vaticano exista como um país separado. E paga ao Papa 92 milhões de dólares, 1,1 bilhão em dólares de hoje, como compensação pela perda dos estados pontífices. Usando esse dinheiro e as doações dos católicos em todo o mundo, o Vaticano começa mais uma vez a preencher sua tesouraria. Então, quanto a igreja tem hoje? Muitas dessas respostas podem ser encontradas dentro deste imponente edifício de 4 andares. Por trás da Basílica de São Pedro. Este é o Palácio do Governo, o prédio do comando da cidade do Vaticano. Suas portas maciças da frente raramente abrem a qualquer um que não seja oficialmente empregado pela cidade do Vaticano. Mas se você conseguir chegar ao 2º andar, você encontrará os escritórios do presidente da governadoria. Eu respondo ao Papa, é claro. O Santo Papa é o chefe deste pequeno estado. O Vaticano pode ser liderado pelo Papa, mas o cardeal Giovanni Laiotto executa todas as operações diárias da cidade e estado do Vaticano, incluindo suas finanças. Nós somos responsáveis por tudo que diz respeito à vida normal de uma pequena cidade que também é um estado. Somos responsáveis pela segurança, cuidamos da ordem do estado, cuidamos também do tráfego, somos responsáveis pelos museus. E, no entanto, de acordo com números do orçamento do cardeal, a cidade do Vaticano não ganha muito dinheiro. Nossa renda é gerada pelos bilhetes de entrada dos museus do Vaticano, por 2 pequenas lojas que temos para nossos funcionários e pela venda de selos e moedas de euro. É só isso. Não há sequer um imposto de renda. Sem impostos. O Estado do Vaticano é o mais feliz estado do mundo, deste ponto de vista. Talvez o cardeal devesse considerar um imposto de renda. De acordo com seu orçamento de 2009, a Igreja Católica em todo o mundo teve cerca de 320 milhões de dólares de despesas e só ganhou 315 milhões. Nos últimos 2 anos, nós entramos em déficit. Só porque seu orçamento está no vermelho, isto não significa que o Vaticano não tenha dinheiro. O verdadeiro segredo da riqueza do Vaticano está aqui em uma torre de pedra antiga. É a sede de uma das instituições financeiras mais secretas do mundo, o Instituto de Obras Religiosas, mais conhecido como Banco do Vaticano. O Banco do Vaticano é uma espécie de entidade separada que gerencia fundos para ordens religiosas, para padres e coisas assim em todo o mundo. Os depositantes do banco são os funcionários do Vaticano e agências, assim como outras organizações católicas. O banco investe seu dinheiro através de vários fundos, e suas receitas são usadas para apoiar obras religiosas em todo o mundo. A quantidade de riqueza que o Banco do Vaticano controla é um segredo muito bem guardado. Não sabemos quantos bilhões de dólares são mantidos no Banco do Vaticano. Em 1994, um funcionário do banco revelou que eles tinham cerca de 4 bilhões de dólares em depósitos e talvez mais de 1 bilhão de capital de giro, mas é tudo uma hipótese.
O que sabemos é que a igreja e suas dioceses locais estão entre os maiores latifundiários do mundo. Na cidade de Nova York, o valor de suas propriedades é estimado em até 2,5 bilhões de dólares. Em Roma, as terras ocupadas pelo Vaticano estão avaliadas em cerca de 1,5 bilhão de dólares. Mas o Vaticano não tem a intenção de vender todas as igrejas católicas do mundo e eles não podem ganhar dinheiro com toda a arte sacra em suas basílicas e museus. As pessoas dizem que eles deviam vender todas essas coisas, pegar o dinheiro e doar aos pobres. É uma boa ideia, mas as grandes obras de arte do Vaticano são também herança e patrimônio cultural da Itália. O Papa se vê como o protetor de todo esse legado. E mesmo com os lucros do Banco do Vaticano, ninguém no Vaticano ganha salários altos ou bônus anuais. Não é uma máquina de fazer dinheiro. Tudo que entra é gasto para apoiar a missão do Papa, que vai para a caridade. No final das contas, o Vaticano mede sua própria riqueza não em dinheiro, mas nas almas.